Graças a Deus, estamos felizes por mais uma vez se reunirmos para cultuarmos o nome precioso de Jesus. Vou ser breve, sei que a igreja está um pouco cansada, mas nós temos que fazer o ID. Palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. A partir do versículo 12. Vamos afrasear até o versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. Peço à igreja que fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Passamos a ler. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. A igreja pode se assentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Vou louvar a Deus por a vida de cada um que se encontra nesse lugar. Louvar a Deus por a vida de cada vizinho, aonde a via sonora alcança. Que a palavra possa penetrar no seu coração nessa noite. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão Felipe. Quando eu cheguei, eu achei até que ele seria o pregador. Eu também não. Mas Deus fez na vida dele como fez, como no capítulo 9 de João. Aquele que era cego de nascença, e os vizinhos não acreditaram quando viram a transformação. Oh, glória! Amados ouvintes da palavra do Senhor, o texto que ora acabamos de ler fala acerca do ministério de Jesus quando se iniciara. E a Bíblia diz que Jesus, quando ouviu que João Batista estava preso, a Bíblia vai dizer no versículo 12 que Jesus voltou para a Galileia. Jesus estava em Nazaré, a terra que foi criado, mas ele foi expulso de Nazaré. E bem nós sabemos que a pregação de João era sobre o arrependimento. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E a Bíblia vai dizer que João, ele era um pregador que falava a verdade. E quando um pregador ele fala a verdade, ele não agrada às trevas. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele volta de Nazaré para a Galileia, Mateus agora ele percebe que uma profecia seria cumprida.
que está escrito no livro de Isaías, que diz que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Em outras Bíblias, em outras versões, vai dizer a Galileia dos gentios ou dos judeus. Porque o nosso Jesus ali, ele cumpre a profecia. E tudo aquilo que o nosso Jesus ele faz, tem propósito e está na palavra. Porque ali era uma estratégia de Jesus para o evangelismo. A Bíblia diz que esse lugar aonde eram vividos da pesca, a Bíblia vai dizer que os gentios e os judeus, eles se reuniam especificamente em Cafarnaum, que era uma cidade marítima. Jesus agora ele percebe aquela brecha para o evangelismo, e agora ele sai de Nazaré e vai se situar na Galileia, para que naquele lugar o evangelismo se expandisse. Glória a Deus. Aleluia. E quando Mateus ele percebe essa profecia, a Bíblia vai dizer que ele o começa a seguir. E nós vemos no livro de João, no capítulo 1, que os discípulos começaram a seguir a Jesus. No capítulo 2, nós vimos que os discípulos presenciaram, aleluia, o primeiro milagre que Jesus fizera nas bodas do casamento. No capítulo 4, Jesus ele passa por Samaria, chega a uma cidade chamada Sicar e começa a evangelizar uma mulher samaritana. Então Jesus ali começa a expandir o ministério do evangelismo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a mensagem de João Batista era: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Glória. E a Bíblia vai dizer que todas as pessoas que se levantam contra o evangelho, todas as pessoas que se levantam contra o povo de Deus, se alegram um pouco, porque a alegria do inimigo dura pouco. A Bíblia vai dizer que o povo estava assentado em trevas e viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região, a sombra da morte, a luz raiou. Esse povo estava naquela situação, na prática pecaminosa do pecado, não porque, aleluia, alguém não chegou para pregar. Porque é muito fácil para eu e você chegar para uma pessoa que está na prática do pecado e dizer: se levante daí, tome uma posição diante de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que esse povo estavam cegos. Muitos se detêm nas trevas até a beira da sombra da morte, porque ainda as escamas não o caíram. Verdade, Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que em mediante as trevas raiou a luz. E essa luz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Jesus começa a pregar o evangelho. E a mensagem de Jesus, a Bíblia vai dizer que Cafarnaum, ela significa lugar de consolação. E nós sabemos que a mensagem de João Batista era dura. Quando ele começou a pregar em meio ao deserto, a Bíblia vai dizer que ele chamava os pecadores de víbora. E quando o pregador ele fala a verdade, o inferno não gosta. Porque uma tal de Herodias se prostituía com o irmão de Filipe, Herodes, e João Batista, todas as vezes que ele via Herodias,
ele dizia que a prática do adultério era pecado. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. E o inferno se levantou. Prenderam João Batista no cárcere. Mas o interessante é que quando Jesus soube que João estava preso, Jesus não foi visitar João no cárcere. E muitas das vezes nós vimos hoje no nosso meio, tem crentes e pessoas que se dizem seguir a Jesus, que por qualquer coisa se entristece e deixa de seguir a Jesus, como apostasia, negando a fé, colocando a culpa na igreja, dizendo que o pastor e a igreja não o visitou quando estava passando por aleluia, momento difícil. E perceba que Jesus, quando soube que João Batista estava preso, ele não foi, aleluia, visitar João no cárcere. Ele voltou, aleluia, para as margens da Galileia e voltou a pregar, porque o apóstolo Paulo disse que a palavra do Senhor não está presa. Prenderam João Batista, mas a obra teve que continuar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Crentes meninos que se desviam por a igreja não visitar, sei que temos que amá-lo, mas Deus está dizendo para mim e para você: cresça espiritualmente. Aleluia, Jesus. Glória. A Bíblia vai dizer que Aleluia. quando prenderam João, começaram a fazer festa, a se alegrar com a derrota do mensageiro. Mas eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra do Senhor, que podem até prender o mensageiro, mas a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É verdade. E a Bíblia vai dizer que estavam comemorando a derrota do João Batista. E alguém chegou no palácio e bateu. E disse: o que é que está acontecendo? E disseram: nós estamos comemorando a derrota do João Batista. Porque eu não sei que evangelho é esse que envergonha, que expõe os nossos pecados. Herodias dizendo para o mensageiro. E o mensageiro falou para Herodias: João Batista está preso, mas eu ouvi falar de outro homem que está pregando no deserto. E ela disse: como é que pode? Nós prendemos o João Batista que estava perturbando, mas tem um no deserto que está pregando. E quem é esse? Esse prega com mais autoridade, esse prega com mais sabedoria. Aonde esse homem chega, multidões o acompanham. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E acharam que Jesus ia mudar o tema da mensagem. Porque se ele estava pregando em Cafarnaum, que significa cidade da consolação, bem que creio eu que alguns queriam ouvir uma palavra de consolação. Mas o que é que a palavra do Senhor vai dizer no versículo 17? Olha o que o Senhor estava pregando. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que alguns esperavam uma palavra branda, mas um dos sermões mais duros que Jesus proferiu foi em Cafarnaum. Glória. No capítulo 6, Jesus ele chega para os discípulos e disse: eu sou o pão da vida,
desceu do céu. Aleluia. Quando Jesus começa a pregar e a dizer que era o pão da vida, e quem não comesse da sua carne não tinha parte com ele. Aperta esse som, Jesus. É o microfone embaixo. Jesus. Pegar embaixo. Não tinha parte com ele. E os discípulos, uns o abandonaram, deixaram de seguir a Jesus. O evangelho não é facilidade, mas eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra do Senhor, aquele que levantar a mão e fazer confissão com a sua boca e no coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, Jesus derrama graça para continuar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que em Apocalipse até os anjos vão pregar arrependimento. Aleluia. E como eu falei, quem se levanta contra o povo de Deus não se alegra muito tempo. Miqueias vai dizer no capítulo 7, versículo 8: ó inimiga minha, não se alegre com a minha queda, porque se eu cair ou for morar nas trevas, eu creio num que mora com ele a luz, e ele vai me tirar daquela situação. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Herodes matou Tiago ao fio da espada, Atos 12, e alegrou o coração de muitos. Aleluia. E ele continuou fazendo: vou prender Pedro. E a Bíblia diz que na mesma noite o anjo do Senhor acordou Pedro e o libertou. Glória a Deus. Aleluia. O inferno pode se levantar, mas a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada. Aleluia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Oh, glória a Deus. Porque quando Jesus começou a pregar para a mulher de Samaria, no capítulo 4 de João, a Bíblia vai dizer que ele começou a ter um diálogo com ela. Jesus, sabendo de todas as coisas, e quando ele pede algo para beber, ela disse que não tinha vasilha para dar água. E Jesus disse: agora chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: é bem verdade, porque tivesse 5, e o que tu agora tens não é teu. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Oh, glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho do nosso Jesus Cristo, ele tem cruz. Mas perceba que todo aquele que o quer, Jesus, ele vai atrás. Aleluia. Porque quando ele saiu de Nazaré, ele foi para os lugares remotos, as margens de Cafarnaum, para pregar para aqueles que estavam cegos, em trevas. E a Bíblia vai dizer que o pior cego é aquele que tem olhos, mas não consegue enxergar. E que Deus está falando contigo hoje: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Aleluia. Porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Glória. Mas para você chegar ao reino dos céus, você tem que proferir a palavra que está escrito em Romanos capítulo 10, 9. Se no teu coração crer e na tua boca fazer confissão que Deus o ressuscitou dos mortos, sabendo que com o coração crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Porque muitas das vezes, e eu já fui pregar em lugares, que quando fiz o apelo, veio pessoas
de paletó aceitar Jesus. Porque estavam na igreja, mas não fizeram a confissão de fé diante do Pai. Glória! E a Bíblia vai dizer em João, 1 João 5, que aquele que não confessa o Pai não tem o Filho. Mas aquele que confessa o Pai tem o Filho e o Pai. Aleluia! Então é necessário que nós fazemos essa confissão diante de Deus. Porque a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. Mas é necessário que antes alguns sinais ainda se concretizem. Que ainda não se concretizou. Mas que Deus ainda lhe deu uma oportunidade de você, enquanto vida, aceitar e fazer a confissão. Porque depois de morto, não haverá mais como fazer confissão. E eu quero parar por aqui. Quero louvar o hino. Peço que a igreja me acompanhe. 570 da harpa. Glória a Deus. 570 da harpa cristã. Aleluia. Aleluia. Peço à igreja que me ajude. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem machado a alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante e luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer
libertar. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aleluia. Alguns, quando perdem o casamento, sofrem a desaparecida de joelho, mas não é o caminho. Alguém, quando é assolado por uma enfermidade, começa a tomar diazepam, começa a tomar taxa preta, mas não é o caminho. Segundo a tese de Charles Russell, 144 serão salvos e o mundo vira um paraíso, mas não é o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Só Ele salva. Só Ele salva a tua alma da perdição da última hora. E hoje você tem uma oportunidade de o aceitar como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Se encontra alguém aqui nesse lugar que ainda não fez a confissão de fé, Deus está te dando uma oportunidade hoje. Se você sentiu, Deus tocou no seu coração a palavra, e você sentiu que precisa de Jesus, e você quer andar com Cristo a partir de hoje, levante a sua mão aonde você está, que nós vamos orar por a sua vida. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você que se encontra afastado, Aleluia. você sabe que não consegue passar mais um ano sem Jesus. Você sabe que foi muito sofrimento até você chegar. E eu sei que você está ouvindo esta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Todas as portas que você bateu foram fechadas. E o sofrimento é tão grande que você não aguenta mais, não suporta. Deus está te chamando hoje. Volta para o aconchego do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E se você não tomou essa decisão hoje, você sentir de Deus, de amanhã ir para algum ministério, nós estamos ali situados na Avenida Cruz das Armas, em frente a Paraíso Flores, Assembleia de Deus, Palavra Viva dos Remanescentes. Você é o nosso convidado especial. Aleluia. Que esta palavra trabalhe ao seu coração, ao seu íntimo. E amanhã nós estaremos ali para lhe receber. Mas o principal, Jesus Cristo, está lá para te receber. Aleluia. E se você não quer fazer essa confissão hoje, que Deus lhe dê mais uma oportunidade. Aleluia. Que Deus continue abençoando cada irmão e cada irmã. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.